Boa noite, pessoal. Tudo certo com vocês? Esperar uns minutinhos aí, todo mundo conseguir entrar, acessar para acompanhar um pouquinho a live. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Elisângela, tudo certo? Esperar um minutinho aí, pessoal, todo mundo conseguir entrar para a gente dar início. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Ângela. Boa noite, Fernando. Tudo certo com vocês? Estão trabalhando, pessoal, ou estão em casa? Hoje estou em casa. Evento raro. Boa noite, Mari. Boa noite, Rayana. Tudo certo? Boa noite, Dani. Como é que vocês estão, gente? Então, vamos lá? Vamos dar início? Boa noite para todo mundo. Então, gente, a live sobre hoje, eu vou comentar alguns erros que a gente precisa evitar na confecção do protocolo acrílico. Alguns erros importantes que correspondem ao resultado final. É isso aí, gente. Tem gente no laboratório ali ainda e acompanhando. Então, o tema da live é sobre isso. Vamos comentar ali o que a gente precisa evitar na confecção do protocolo acrílico. Então, eu vou iniciar lá no início, desde a chegada da moldagem, seguir passo a passo até a gente finalizar em si o nosso protocolo. Caso alguém tiver alguma dúvida, eu peço para vocês, para a gente otimizar o resultado dessa live, para vocês esperarem eu chegar no assunto ou na etapa para vocês fazerem a dúvida. Senão eu vou estar comentando ali os erros do início, ainda no modelo, e talvez vocês já estejam perguntando sobre lá no fim. Então, para a gente otimizar esse bate-papo, quando vocês tiverem alguma dúvida, esperem eu chegar mais ou menos nessa etapa, que daí a gente comenta. Eu estou acompanhando aqui, então qualquer dúvida que vocês tiverem relacionado ao protocolo, vocês vão me perguntando, que eu vou solucionando. Então, vamos lá? Estou aqui com um casinho do meu novo curso online. Depois eu vou mostrar para vocês, ó, um protocolo. Gente, os principais erros que a gente tem que evitar na confecção do protocolo acrílico. Eu não vou citar só os erros, né? Eu vou citar também um pouco das etapas, mas os cuidados que a gente tem que ter quando a gente está realizando elas. Então, primeiro de tudo, chegou uma moldagem sobre o implante para nós. O que a gente tem que analisar? A gente tem que analisar se veio todos os componentes, se veio os componentes certos, e quando a gente definir isso, que veio todos os componentes e veio os componentes certos, a gente tem que colocar eles na moldagem e tem que garantir que eles estão em posição, estão fixos, não fiquem nem um pouco bambo e estejam tudo corretamente. Então estejam todos parafusados no máximo. Claro que não precisa girar aquilo lá com toda a força, mas ele não pode estar girando, ele não pode estar bambo dentro do silicone. Ele tem que estar na posição ideal que foi feita a moldagem. Então, esse é o primeiro cuidado que a gente tem que evitar. Afinal, se a gente posicionar o nosso análogo errado ali na nossa moldagem, a gente pode fazer o trabalho mais bonito que for, que não vai dar certo em boca. Então, muitas vezes, eu já passei uma vez por isso, né? Que estava um implante um pouquinho meio bambo. Fiz todo o processo, tudo certo. Depois que eu finalizei, né? Cagada estava feita. Então, o primeiro cuidado que a gente tem que ter é no posicionamento dos análogos. Tem que estar bem firme. Depois que a gente fez tudo isso, pessoal, o que a gente tem que tomar bastante cuidado? Isso não é uma obrigação, não é obrigatório. Mas isso facilita muito, pessoal. É a gente confeccionar uma gengiva artificial. Por que eu sempre falo isso para vocês? O modelo pode ser todo em gesso? Pode sim, mas depende da altura que tiver o nosso implante. Isso vai estar difícil o acesso. Eu vou mostrar aqui para vocês o modelinho do meu curso. Está um pouquinho sujo. Ó, não sei se vocês conseguem visualizar bem. Nesse caso, os meus análogos estão exatamente no limite da minha mucosa. Então eles estão só com a base cônica acima da gengiva. Mas isso não acontece sempre no meu dia a dia. Às vezes eles estão um pouco mais alto, às vezes eles estão um pouco mais baixos, eles estão dentro da gengiva. Então agora tu imagina, se esse modelo fosse todo em gesso, seria tranquilo a gente confeccionar o protocolo acrílico.
Mas e se o meu análogo estivesse lá dentro da minha gengiva? Para mim ter acesso a ele, o que eu teria que fazer? Eu teria que ir desgastando o gesso até eu conseguir ter acesso a ele. Caso ele for acima da minha gengiva, não tem muito problema. É tranquilo também. Mas só que em muitos casos a gente pega um pouco misto. Então às vezes tem um análogo lá dentro da gengiva, outro 1 milímetro, 2 para fora. Raramente a gente pega um assim que é com a base bem retinha. Então o segundo cuidado é isso. Eu já fiz sem gengiva artificial, mas, gente, facilita muito uma gengiva artificial. Por quê? Ó, vou mostrar aqui para vocês. Quando eu estiver confeccionando a minha barra ou adaptando o meu protocolo pronto, ó, por exemplo, eu estou com um pronto aqui. Claro, como as bases cônicas estão para fora da gengiva, então eu consigo sentar ele bem direitinho aqui. Caso isso estivesse lá dentro, ia ser muito difícil o acesso. Então eu tendo a minha gengiva artificial, o que acontece? Eu consigo remover ela do meu modelo, para daí sim eu ter acesso a todos os meus análogos. Então, mesmo se eles estivessem dentro da minha gengiva, eu ia ter um espaço que eu iria conseguir controlar aqui a posição deles e fazer a adaptação do meu protocolo. Entende? Então, o primeiro passo é a posição dos análogos. O segundo passo, que não é obrigatório, mas eu recomendo, é a gente utilizar uma gengiva artificial. Terceiro passo, pessoal, um passo muito importante, é sobre a confecção do modelo ainda. O gesso que a gente utiliza, pessoal, a gente tem que utilizar um gesso bom. O gesso que eu utilizo é o gesso Zero Stone da Dentona. Ele é zero expansão. Pode ser outra marca? Pode. Mas a Dentona é especialista em gesso zero expansão. Então o que acontece? Quando a gente utiliza um gesso zero expansão, a gente simplesmente vai fazer a cópia do que a gente tem em boca. Então, caso a gente utilizar um outro gesso especial que tenha um pouco de expansão, o que acontece? Pode ser que antes do meu gesso pegar presa, né, do meu modelo ficar rígido, pode ser que a posição dos meus análogos altere um pouco. Tem problema isso? Óbvio, e muito. Porque o que acontece? Alterando a posição dos meus análogos, eu vou confeccionar o meu trabalho na posição do modelo. Então, se ele estiver alterado, não vai dar certo em boca. Não vai dar certo em boca. Talvez na primeira prova dos dentes, dê tudo certo. Quando tu for confeccionar a barra, vai ficar linda, bonitinha, adaptada no modelo, em boca não vai estar. Então, terceira recomendação, a gente tem que utilizar um gesso especial com zero expansão. Então, a minha recomendação é o gesso Zero Stone da Dentona. Ele é muito bom, eu utilizo ele para basicamente tudo, até para antagonistas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Essas três primeiras etapas que eu citei, que é a posição dos análogos, a gengiva artificial e o gesso zero expansão, elas são muito importantes por causa que esse modelo é a base do nosso trabalho. É a base do nosso trabalho. A gente vai fazer o trabalho em cima dele. Se der errado, algum probleminha, seja na posição, seja no gesso, isso vai influenciar lá no final. A Carol está perguntando, a gengiva artificial só dá para fazer antes de vazar o modelo? Carol, o ideal é a gente confeccionar a gengiva antes, né, do vazamento do modelo. Mas em alguns casos, por exemplo, eu já tive um caso que eu enviei o trabalho para o dentista, né? Quando voltou para mim, a gengiva artificial tinha sido perdida. Então, qual que foi a minha solução? Eu posicionei o meu modelo de volta na moldagem, né? Eu fiz um furo na moldeira para mim injetar a gengiva artificial ali. Solucionou meu problema? Sim, mas isso não é com 100% de precisão. Claro que como eu não tinha gengiva, isso era a melhor opção que eu podia fazer, ou vazar outro modelo. Mas essa solução a gente consegue intermediar todos os fatores, né? Mas o ideal é a gente posicionar os análogos, fazer a nossa gengiva artificial e aí sim vir com o gesso para vazar nosso modelo. Então, vamos lá. O Pedro está pedindo, se der alteração, terá que reembasar ou fazer ajustes? Pedro, na verdade, não sei se tu está se referindo à posição dos análogos ou da gengiva, como a Carol citou, né? Mas se der a alteração na posição dos análogos, o trabalho tem que ser todo refeito, se estiver lá na etapa final. Se tu conseguir visualizar isso antes, tu pode simplesmente voltar do início. Mas se estiver lá no final e não dá certo em boca, tu tem que repetir o trabalho inteiro, não tem como adaptar. Afinal, a gente tem uma barra metálica, né, dentro do nosso protocolo acrílico e essa mesma não vai poder ser ajustada. A única solução que tu teria para reaproveitar a barra seria tacar fogo em tudo, cortar a barra, cortar ela e soldar.
O Pedrinho está perguntando, o gesso zero expansão. O gesso zero expansão que eu utilizo, pessoal, é o gesso zero Stone, é da Dentona. Eu não tenho nenhum pacotinho aqui para mostrar para vocês, mas é zero Stone. O Augusto colocou aqui embaixo. Valeu, Augusto. Então, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado nisso. Feito todas as 3 etapas, a gente tem o nosso modelo para o protocolo acrílico. Qual que é a próxima sequência? A gente vai confeccionar a nossa placa base, né, com o plano de cera, o rodete, para a gente ter o nosso plano de orientação da mordida. Tem muita gente, pessoal, que ainda faz a placa base sobre os implantes como se fosse uma prótese total. Não é assim, pessoal. Afinal, não é uma prótese total, é um protocolo acrílico. Então, o que acontece? A gente precisa de UCLAs, a gente pode utilizar diversos tipos, né? Tem UCLAs calcináveis, UCLAs de titânio, UCLAs com base metálica, mas a gente precisa de UCLAs para parafusar elas nos nossos análogos e sim fazer a nossa placa base em cima disso. A nossa placa base, ela não precisa vir até aqui, o nosso fundo de sulco igual uma prótese total. Ela só precisa interligar os nossos implantes para manter uma posição fiel. Então, não confeccionem como se fosse uma placa base de prótese total. Posicionem UCLAs e confeccionem com a posição dos implantes. Mas tem gente que diz que UCLAs são caras, pessoal. O que eu faço para contornar isso? Eu pego UCLAs em titânio, né? Elas são totalmente metálicas. Claro, elas são altas, então a gente precisa cortar um pedaço dela. E o que eu faço? Eu utilizo elas. Quando eu finalizo o meu trabalho, que eu não vou mais utilizar a minha placa base, né? O que eu faço? Eu quebro a placa, pego essas UCLAs, coloco, esterilizar, e aí eu consigo utilizar novamente no próximo trabalho. Então, é um investimento em UCLAs? Sim, mas a gente pode reutilizar elas se elas forem em titânio. Claro que tomando os devidos cuidados com a esterilização, né? Afinal, vai trocar de paciente para paciente. A gente tem que cuidar bastante disso. O Ademir está perguntando aqui. Boa noite, amigo. Fazer a mordida sobre o implante pode dar alterações na mordida? Então, o ideal é a gente fazer com as UCLAs, né, posicionado nos implantes. É o único jeito que a gente vai ter a mordida mais correta possível. A Luara está perguntando. Uso todas as suas dicas no lab e tenho obtido muito sucesso. Muito obrigado. E aí, Luara, tudo certo? Obrigado. Estou tentando sempre trazer melhor para vocês. O Fernando. A observação que temos que ter é nas moldagens para ver se todos os transferes estejam unidos. Então, pessoal, essa é a parte clínica, né? Eu não sei se todo mundo tem conhecimento, mas o que acontece? Vamos imaginar que isso é a minha boca, ó, tenho meus implantes. Como que o dentista realiza a moldagem? Ele posiciona os transferes, né? Aqui em cima, que seriam tipo umas UCLAs, só que são para serem utilizados na parte clínica. E o que acontece? Isso vai ser unido. Pode ser com resina Duralay, resina alto, enfim, tem que ser unido para daí sim tu vir com a moldeira com silicone e copiar. Aí tu consegue desparafusar e a gente tem uma moldagem de protocolo acrílico. Se isso não tiver unido, a gente não tem 100% da certeza da posição dos implantes. Afinal, eles podem distorcer um pouquinho, seja no vazamento do gesso ou seja até mesmo na retirada ali da boca. Então, dando sequência. O que eu recomendo vocês fazerem ali na nossa placa base? Eu recomendo vocês utilizarem no mínimo 2 UCLAs para fazer a placa base. Porque o que acontece? Se eu utilizar somente... esse modelo aqui é de 4 implantes. Se eu utilizar somente uma UCLA para fazer a placa base aqui, pode ser que aqui, nesse contato posterior, a minha placa fique um pouco levantada e essa posição talvez até altere em boca por causa da mordida, né? Quando ele fechar a oclusão, talvez vai pressionar aqui e como não tem nenhum ponto que tem referência, pode ser que isso altere. Então, se eu colocar uma UCLA a cada lado, por exemplo, uma aqui, isso vai ter 100% quase de precisão. Claro que para mim obter 100% de precisão, o ideal é colocar as 4. Mas eu, sinceramente, particularmente também, né, não coloco as 4. Eu coloco de 2 a 3. Nesse caso que tem 4 implantes, eu colocaria 2. Caso tivesse 5 ou 6, eu colocaria 3. Não entendi legal sobre essa parte do plano de orientação. Luan, qual que foi tua dúvida? Manda aí que eu vou estar repetindo. Eu estava respondendo a pergunta do pessoal aqui e dei uma parada aqui no conteúdo. Mas, resumindo, para mim confeccionar minha placa base, é importante a gente posicionar as UCLAs, 2
3 ou todas para a gente ter o máximo de adaptação possível, né? Para a gente realizar esse registro de mordida e voltar para iniciar a nossa montagem. Pedro, qual seria a melhor opção? Incluir com o modelo ou incluir sem o modelo? Pedro, calma lá. Deixa a inclusão lá para o fim. Essa pergunta é muito importante. Depois, se tu puder, tu me relembra ela. Mas vamos deixar lá para ir por partes. Então, feito nossa placa base, a gente vai fazer o nosso plano de cera, né? Super tranquilo. A gente tem as nossas referências, mas isso não tem tanta importância. Claro que ajuda, facilita, né? Se a gente já fazer uma curvatura de spin na cera, mas se a gente mandar somente um bloco de cera e o paciente e o dentista conseguir utilizar ele de forma correta, a gente vai ter também um bom registro de mordida. Então, feito nossa placa base e o nosso plano em cera, isso vai, né, para o dentista, ele vai realizar o registro de mordida e aí vai voltar para nós. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar, vai unir o nosso plano em cera aqui com o nosso antagonista na posição correta. A gente vai manter eles na posição, vocês podem manter com qualquer coisa, vocês podem unir os dois com cera, vocês podem unir os dois com elástico, com cola quente, enfim, o material que vocês acharem mais prático de usar, né? E a gente vai articular no nosso articulador semi-ajustável. É indicado utilizar um articulador semi-ajustável, por quê? Porque com o articulador semi-ajustável tu consegue fazer todas as lateralidades, protrusão, enfim, todos os ajustes necessários que acontecem em boca. Aquele articulador charneirinha, ele só abre e fecha. Tem alguns que tem uma lateralidade, mas não é nada parecido com o que acontece, né, no nosso corpo. Então, o indicado é um articulador semi-ajustável. E para nós fazer essa articulação, é super importante. Deixa eu ver aqui, pessoal. Responde a pergunta do Iago lá em cima. A gengiva no modelo, tudo ou não? Deixa eu ver, pessoal. Às vezes passa despercebido aqui por mim. A gengiva tem que ir quase no modelo todo? Então, Iago, desculpa não ter visto tua pergunta. Eu particularmente não gosto. Por que acontece? Se eu fizer a gengiva em toda a minha moldagem, quando eu vazar o gesso, ela vai estar aqui sobre um plano, né? Ela vai estar total minha gengiva artificial. E o que acontece? Pode ser que aqui na parte posterior ela não fique totalmente adaptada ao modelo. Afinal, ela é flexível, né? E ela tem essa opção de se movimentar. Então, o que eu faço? Eu separo mais ou menos o fim da minha moldagem e o meu último implante na metade. E eu faço a minha gengiva até esse meio termo. Então, o meu último implante é aqui e o fim da minha moldagem é aqui. Eu dividi esse espaço pela metade e fiz a minha gengiva até ali. Afinal, eu preciso da gengiva artificial para facilitar nos meus implantes, né? Então, não tem por que eu fazer a minha gengiva até aqui no fim. Sendo que ela não vai ficar retentiva, eu vou gastar mais material e não vai me ser tão útil porque eu preciso do meu análogo exposto. Eu não preciso da minha mucosa aqui. Se eu precisasse da minha mucosa aqui, eu faria esse processo nas próteses totais também, então. Né? Então não é necessário. Eu divido sempre o espaço que eu tenho no meio termo e faço minha gengiva artificial até ali. Voltando. Para a gente realizar, pessoal, a nossa articulação, o nosso articulador, é super importante a gente utilizar um gesso zero expansão. O gesso que eu utilizo é o gesso Zero Art, que é da Dentona também. A Dentona é a única linha que eu conheço que tem os melhores gessos zero expansão. Eles têm gesso zero expansão para todo tipo de trabalho. Então, se a gente fizer a articulação do nosso articulador com o gesso zero expansão, vocês podem perceber que o nosso pino guia, que a gente deixa no zero, né? Ele não vai sofrer alteração nenhuma. Caso alguém utilize gesso pedra ou gesso comum para articular, eu quero que amanhã mesmo vocês façam esse teste. Vocês, claro, vocês vão deixar o pino zerado, né? A indicação é sempre deixar o pino guia no zero. Articulem esses modelos, deixem pegar presa e depois vão observar o pino guia. Quando ele estava tocando na base que tu fez a articulação, estava tudo certo. Quando o gesso pegou presa, com certeza ele expandiu e esse pino guia não está mais na minha base. Claro que não vai estar 1 centímetro de distância, né? Mas ele não vai estar mais tocando, porque o meu gesso sofre expansão e isso acontece o quê? Vai distorcer o meu registro de mordida. Então talvez no modelo fica lindo, chega em boca, fica com contato prematuro no posterior, fica com mordida aberta e a gente não sabe o que aconteceu.
Isso é em função do gesso que não é zero expansão. A gente precisa de um gesso zero expansão para a gente conseguir posicionar ele no nosso articulador como é em boca. Se isso sofrer alguma alteração, isso vai resultar tudo em processos lá no final. Talvez a gente tenha que repetir o trabalho, ou a gente precise fazer muito ajuste oclusal a ponto que a gente perca toda a anatomia oclusal do nosso dente. Eu já vi muitos casos, uma vez eu utilizava também gesso comum e eu não entendia por que isso acontecia. No modelo estava lindo e em boca não fechava a boca. Tinha que desgastar todo o oclusal do dente para conseguir ocluir. Às vezes tinha que repetir o trabalho inteiro. Isso há uns 2 anos atrás, né? Aí eu descobri que isso era em função do nosso gesso. Então a gente precisa do gesso zero expansão para articular. Então a gente tem o gesso zero arte que é específico para isso. Tem gente que diz, o gesso é muito caro, muito caro, muito caro. Gente, o pacote de gesso zero arte, eu não sei ao certo quanto custa, né? Mas é em torno de uns R$30 ao quilo. Com 1 quilo a gente consegue fazer umas 6 articulações. Com meio trabalho a gente paga esse gesso e ainda sobra. Vocês preferem economizar R$12 no gesso e depois ter que repetir o trabalho inteiro, ou gastar R$2 e entregar um trabalho lindo que não precisa de ajuste, facilita para o dentista e ainda tu recebe um elogio do caramba que ficou ótimo o trabalho. Então, às vezes, muitos técnicos, né, muitos laboratórios pecam nisso, em economizar no material e depois gastam mais ainda repetindo o trabalho, sem falar na reputação, né, com a clínica, com o dentista. Então, por favor, pessoal, utilizar os materiais adequados, isso não é esbanjo do dinheiro, isso é o necessário. Gesso comum, gesso pedra, deixa para quem faz construção. Ó, minha parede aqui foi rebocada. Acredito que utilizar gesso comum é feito para isso. Para articulação, gesso zero arte. Feita a nossa articulação, pessoal, nós vamos realizar nossa montagem de dentes, bem bonitinho, né? Importante, que não pode ter erro também, é na nossa mordida, né? A gente tem que fazer a articulação de acordo com todos os parâmetros. Claro que isso não depende 100% de nós, né? Por exemplo, se a gente está fazendo só superior ou só inferior, a gente vai ter que seguir o corredor bucal e a inclinação do antagonista, né? Mas, caso a gente tenha opção, né, de fazer a dupla, ou caso futuramente vá vir a fazer o antagonista, a gente pode estar ajustando no antagonista para corrigir isso e na próxima prótese a gente definir 100% certo os nossos detalhes. Porque o que acontece muitas vezes? O paciente está fazendo 2 próteses totais, né, mas vai fazer uma por vez em virtude de dinheiro ou tempo, né? E aí o que acontece? A nossa prótese total superior, ela está com a linha do sorriso aqui torta, ela tá com a curva ao contrário, tá com o sorriso invertido, né? E ele vai fazer só a inferior por enquanto. A gente vai seguir a superior, 2 meses depois ele vai refazer a superior, vai ter que seguir a inferior que é nova. Então, vai ter uma prótese nova, mas com os mesmos erros e mesmos problemas da antiga. Então, minha recomendação sempre é perguntar as informações, né? Caso for refazer só uma prótese, pergunta se futuramente vai refazer a outra, né? O que a gente pode estar fazendo? A gente pode estar corrigindo, marcando no nosso antagonista. Para o dentista, né? Fazer um ajuste ali no antagonista. E aí, quando ele fizer a próxima prótese, isso já vai ser ajustado e ele sim vai ter uma reabilitação bem certinha, de acordo com todos os detalhes. Afinal, a gente tem muitas referências, né, na confecção do protocolo. A gente tem linha média, linha dos caninos, linha do sorriso, curva de Spee, curva de Wilson. A gente tem tantas referências que a gente tem que seguir, que às vezes na confecção, no dia a dia, assim, alguns técnicos passam despercebidos, sabe? E isso ocasiona, por uma vida toda quase, em alguns pacientes, esse detalhe prejudicante. Então a gente tem que evitar isso ao máximo na nossa montagem de dentes. Feita a nossa montagem de dentes sobre a nossa placa base, pessoal, isso tudo vai tudo para o dentista. Ele vai realizar a prova. Vamos supor que voltou para nós, deu tudo certo, não precisa nenhum ajuste. A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a nossa muralha sobre o nosso protocolo. Pessoal, essa parte é super importante, tem muitas pessoas que fazem de outra maneira. Não vou dizer que é errado, mas é um protocolo sem previsibilidade. Tem gente que faz o quê? Tem gente que confecciona, primeiro de tudo, a barra metálica. Faz o rodete, inclusive, em cima da barra para não precisar fazer a placa base. Pessoal, como que eu vou saber
aonde que é o meu registro de mordida e aonde que vai ficar os meus dentes para mim fazer a minha barra. Olha aqui meu modelo. Ah, porque eu vou só interligar as úclas aqui, ó, fazer uma barra antes de tudo, antes de fazer a montagem de dentes. E se o meu dente for mais lingualizado, se ele for uma classe 3, a minha barra vai ficar na frente dos dentes, pessoal? Eu vou ter que repetir a barra de novo? Tem noção do percurso que a gente vai ter que prolongar para corrigir isso? Claro que tem vezes que a gente acaba fazendo certo, a barra sai no local indicado, mas isso não acontece sempre. Então, o ideal, pessoal, é a gente fazer a nossa montagem de dentes, provar a nossa montagem de dentes, até que não tiver tudo certo na nossa montagem, a gente não faz a estrutura metálica. Ah, então eu vou fazer um pouquinho mais na vestibular para não ter esse risco. Na lingual, no caso, né? Mas se meus dentes forem vestibularizados, se o paciente for classe 2, pessoal, a minha barra daí vai ficar aqui, perto da língua, e os meus dentes aqui, na vestibular máxima. Gente, isso não tem explicação. Isso, claro, que tem sentido, né? Mas não tem uma previsibilidade. Isso era feito há 50 anos atrás. A nossa área aumentou muito, né? Gradativamente. A tecnologia está ali a favor para ajudar a gente. E isso nem tem muito a ver com tecnologia, e sim atualização. Barra só é confeccionada depois de estar tudo certo a nossa montagem de dentes. Às vezes vocês querem antecipar um passo. O paciente vai vir uma vez a menos, vai dar lucro para o dentista vai ficar feliz. Vai fazer a montagem de dentes, horrível. Repete tudo lá do zero. Tudo lá do zero. Então, pessoal, não tem muito mistério. A Anabel aqui colocou: infelizmente, muitos dentistas não gostam de fazer a montagem de referência. Eles não têm que gostar ou não, Ana. Esse é o processo certo. Vocês têm que impor esse limite. Se me vierem aqui pedindo para mim fazer uma barra antes da montagem de dentes, eu converso, eu explico todos os problemas que isso pode ocasionar. Caso ele desejar correr esse risco, eu deixo ele seguir para o próximo. Eu não vou correr esse risco. Isso pode ser que para ele não altere muito, né? Se der tudo certo, ele economiza uma consulta. Caso não der, ele vai ter uma consulta a mais. Mas, e o nosso lado? Nós que vamos ter uma estrutura metálica pronta, precisamos voltar tudo do início, depois fazer outra. Todo esse transtorno que a gente tem não é o passo correto. É a mesma coisa que... Vamos dar um exemplo aqui. Do lado estão fazendo uma construção, né? Por que eles vão colocar a janela antes de fazer o reboco? Se depois o reboco vai sujar todas as janelas. Claro, pode ser que enquanto um está rebocando, o outro está fazendo a janela, vai adiantar tempo. E depois o trabalho que vai ter que chamar alguém para limpar, pessoal. Estou dando um exemplo aleatório aqui, mas enfim, vocês não têm noção do que a gente pode economizar de tempo e o que a gente pode ter de precisão. A gente pode ter a precisão máxima. Claro que não depende só de nós, mas conversando, né, tendo esse diálogo, a gente consegue prolongar essa relação e resolver todos os nossos problemas. O Arthur está perguntando: já perguntaram quantos dias eu entrego o trabalho? Não entendi, Arthur. O Arthur está falando sobre o prazo de entrega do trabalho. Cada trabalho tem um certo prazo, né? Tem uns que a gente consegue fazer um pouco mais rápido. Por exemplo, uma placa base em rodete a gente consegue entregar uns 2 dias, né? 1 dia até mesmo. Mas confecção de uma barra, que é um trabalho mais assertivo, né? A gente tem que ter uma precisão e isso prolonga um pouquinho mais. E sobre dias, né? Cada um tem o seu próprio tempo. Cada um tem sua própria demanda, né? Tem gente que consegue entregar 1 dia, tem gente que consegue entregar em 5, 7. Então vale muito, né? A gente acertar isso e definir antes da gente recolher nosso trabalho. Obrigado, Dani. Tô sempre tentando dar meu melhor. O Iago tá perguntando: para fazer a barra, você gruda os dentes na muralha? Gente, ia chegar nessa parte agora. Vamos dar sequência. Fiz a nossa muralha, né? O que eu faço antes de fazer a minha muralha? Eu tô com a minha ceroplastia aqui, na minha placa base, vamos imaginar, prontinha, né? Eu preciso parafusar no meu modelo e fazer a muralha. O que eu faço, gente? Eu removo com o Lecron um pouquinho da espessura da minha ceroplastia. Por quê? Caso eu fizer com ela assim, vai dar certo. Eu vou ter uma muralha com a posição dos meus dentes, que é isso que a gente precisa, né? Mas, quando eu remover os dentes da minha montagem e for posicionar na minha muralha para iniciar o encerramento da nossa barra, pode ser que meus dentes comecem a cair, comecem a atrapalhar eu projetar a estrutura da minha barra, né?
Então tem muita gente que faz o quê? Que faz assim mesmo. Quando tira o dente aqui da cera, cola na muralha com Super Bond. Gente, a gente nem utiliza Super Bond no dia a dia no laboratório. Claro que às vezes acontece de colar um modelinho que quebrou ali, né? Não é nem o ideal, mas a gente às vezes faz. Mas nos dentes não se coloca Super Bond. Afinal, o nosso dente já vem polido de fábrica, né? Por que a gente vai estragar todo esse polimento, todo esse cuidado que a empresa teve com o Super Bonder? Ah, porque depois é fácil de remover. Não é fácil. A gente tem que passar às vezes uma broquinha, a gente danifica o dente, a gente altera a cor, altera a propriedade. Não se usa Super Bonder nos dentes, em nenhuma etapa. Então, removendo um pouquinho da nossa ceroplastia, a gente consegue copiar toda a vestibular do dente e quando a gente posicionar na muralha, ele não vai cair. Claro que ele não vai ficar 100% fixo, né? Se a gente sacudir muito forte, ele vai cair. Mas ele não vai cair tanto a ponto de atrapalhar a nossa estrutura da barra. Então, não utiliza o Super Bonder, né? A gente tem todo esse processo que a gente consegue evitar. E o que acontece? Caso alguém faça também a ceroplastia caracterizada, né? Eu faço só caracterizada. Removendo antes da muralha um pouquinho dessa ceroplastia, depois que a gente fizer a transferência dos dentes da muralha, a gente já vai estar com ela reduzida para a gente fazer nossa ceroplastia caracterizada. Então, vocês entendem que a gente consegue projetar a barra mais tranquilo, sem estragar o dente, e depois a gente já tem pronto para a gente fazer nossa caracterização em cera. Então, todo esse processo, a gente agrega muito tempo, a gente consegue muita agilidade e sem esforço nenhum. Afinal, a gente está retirando a nossa ceroplastia antes de fazer a muralha para o dente ficar fixo e a gente conseguir fazer o enceramento da barra. E depois a gente já tem a nossa ceroplastia reduzida para fazer uma caracterização em cera. Então, todo esse processo, né, facilita muito, muito e causa muita agilidade. Porque, afinal, a gente sabe que no laboratório, né, é tempo. Tudo é questão de tempo. Muitas vezes a gente não tem o tempo que a gente quer para fazer cada trabalho, né? Então, tudo que a gente conseguir adiantar para não perder tempo é um fator que a gente consegue ajustar mais e ficar mais perfeito o nosso trabalho. Deixa eu ver as perguntas rapidinhas. Anabel, isso acaba com os dentes. Acaba com os dentes. Não utilize Super Bond nos dentes, pessoal. Os clientes perguntam, antes de saber o valor, quantos dias entregam o APT. Então, Arthur, é o que acontece. Às vezes, o dentista, a clínica, né, não está muito preocupada com o valor, nem todas, né? Mas eles querem sim passar uma data para o paciente, né? Então é importante vocês alinharem, antes de coletarem mesmo esse trabalho, quantos dias vocês levariam para fazer, né? Para dar um prazo. Afinal, antes do trabalho vir para vocês, o paciente vai ter que ser atendido e ele vai ter que ser liberado, né? E ele não vai ir para casa sem uma previsão. Ele vai ficar, meu Deus, será que vai vir quando meus dentes? E muitas vezes não tem esse diálogo, né, sobre prazo e o dentista acaba dizendo 14 dias vai estar com os dentes em bocas. Um protocolo acrílico, muitas vezes não dá nesse prazo. Então é bom definir isso antes de pegar o trabalho, né? O prazo, o valor, tudo certinho para a gente não ter problemas recorrentes depois, nem no dentista com o paciente. Anabel, quando o dente fica soltando a muralha, eu coloco um pouquinho de cera bem quente para segurar ele. Então, Ana, isso pode ser solucionado também, né? A gente pode colocar o dente na posição da muralha e colocar um pingo de cera bem quente para manter a posição dele. Só que essa posição às vezes pode ser alterada. Não sei se vocês já perceberam, quando vocês utilizam a cera, ela distorce também. Se vocês querem fazer um teste, peguem uma grande quantidade de cera derretida e coloquem em um DAP, um pote. Vocês vão ver que vocês vão cobrir o pote até em cima. Quando a cera esfriar, ela vai ter uma parte que desceu por causa que ela reduziu o tamanho. Então, às vezes, a gente cola bem ali na muralha com cera e o dente desloca um pouquinho. Claro que para confeccionar a nossa estrutura, né, nossa barra, isso não modifica tanto, né, a precisão. Porque, afinal, a gente vai fazer nossa barra no nosso espaço e não é 100%, né, recomendável, assim, fazer essa estrutura ali. A estrutura pode ser 1 milímetro diferente da posição. Ela tem que estar passiva, mas ela pode ser 1 milímetro mais vestibular. Ela pode ser 1 milímetro mais lingual, mas não 1 centímetro, né? Então, se o dente está caindo na muralha, uma solução é colocar um pinguinho de cera bem quente para colocar ele. Mas nada de Super Bonder. Ó, Jô. Oi, Jô, tudo certo? Muralha de gesso ao invés de silicone não seria melhor? William,
Eu nunca cheguei a testar, né? Nunca nem me passou pela cabeça essa ideia, mas eu acredito que não seria muito viável fazer essa muralha em gesso. Afinal, a gente não está incluindo, né? A gente precisa colocar no nosso modelo, remover, colocar, remover. Então, eu acho que o gesso não aguentaria tudo isso. Sem falar que o gesso abraçaria todo o nosso dente, né? E se a gente for remover ele da muralha para fazer um desgaste, que muitas vezes é necessário, a gente já estaria quebrando nossa muralha de gesso. Então, a muralha é feita com silicone. Magno, diminuindo um pouco da seroplastia, não dá alteração do volume da área vestibular? Johnny, é um protocolo acrílico. A gente não precisa se preocupar com isso, porque a gente vai reduzir só para fazer a muralha. Depois, quando a gente fizer a transferência dos dentes, a gente vai estar recobrindo de novo com cera e refazendo essa seroplastia. E isso vai para a prova de novo. Então, caso precisar algum ajuste, a gente tem as etapas tranquilas para prosseguir. Fala da inclusão. Calma, Pedro. Calma lá. Logo, logo. A Carol, referente ao prazo, por exemplo, é 7 dias úteis para cada etapa, certo? Então, Carol, depende muito de laboratório para laboratório, né? Tem uns que dão 5 dias, tem uns que dão até menos, né? Mas, por exemplo, aqui é 5 dias úteis. Então, no caso, às vezes é 7 dias de trabalho contando o final de semana, né? Mas isso varia muito. Magno, amigo, como eu posso fazer para ter a mordida, para fazer a montagem? Isaías, quem faz o registro de mordida é o dentista, né? Ele envia para nós o nosso plano já com esse registro. Pois ao acrilizar entra acrílico. Eu não entendi, Diego. Não entendi. Mas não chegamos na acrilização. Enfim. Depois reformula ali, Diego, que eu não consegui entender direito a tua pergunta. Seguimos. Fizemos a nossa muralha de silicone, né? A gente vai remover a nossa muralha do nosso modelo, vai remover os dentes um a um, vai posicionar na nossa muralha para a gente iniciar o nosso encerramento da barra. Gente, eu vou comentar aqui com vocês uma técnica que eu utilizo. Muita gente faz o encerramento, né? E depois tem problemas depois da fundição com soldas, a barra não fica passiva. Então, qual que foi a solução que eu consegui desenvolver para reduzir esses riscos, né? Tem muita gente que faz a barra totalmente em Duralay, totalmente em resina. Tem muita gente que faz a barra totalmente em cera, né? Qual que é o problema dessas duas opções? Se eu fizer a minha barra totalmente em cera, pode ser que até eu removendo do modelo, ou colocando os sprues, ou incluindo, eu tenha alguma distorção. Depois o metal vai virar essa estrutura que já está distorcida e não vai adaptar no modelo. Tem que cortar e soldar. Se eu fizer a minha barra totalmente em Duralay, pode ser que dê distorção na fundição também e não venha a ficar passiva no meu modelo. Porque o que acontece? Eu sempre comento isso com vocês. Quando eu faço a inclusão e o meu anel está lá dentro do forno, né? Ele vai aquecendo gradativamente e a minha cera que tem ali dentro, o que acontece? Ela esquenta, derrete e vai para fora. O meu acrílico que está ali dentro, ele não derrete. O meu acrílico queima. O acrílico, quando queima, não sei se vocês já queimaram uma prótese, mas provavelmente sim, né? O que acontece? Ele fica borbulhando, ele expande bastante e fica ali até virar cinza e sumir totalmente. Então, caso eu fizer a minha estrutura, né, da barra totalmente em acrílico, pode ser que quando meu anel está lá dentro do forno, esse acrílico comece a expandir, borbulhar, e o meu revestimento cause alguma trinca, cause alguma distorção. E quando eu venho a fazer a fundição, né, que tudo isso se transforma em metal, pode ser que tenha alguma distorçãozinha e a barra não fique passiva no modelo. Então, como que eu faço as minhas estruturas da barra? Eu pego, posiciono as úclas, né, claro. Eu interligo uma úcla a outra na posição da minha muralha com um sprue de cera, um sprue muito fino, mais fino que vocês tiverem, só para a gente ter uma união entre elas. Eu venho e recubro esse sprue com Duralay. Para quê? Para a gente manter a posição fiel e firme ali das nossas úclas e dos nossos implantes. Depois que eu recobri tudo isso com resina, eu recubro novamente com cera. Porque quando eu faço a inclusão e levo ao forno, o que acontece? Tá aquecendo o meu anel, né? Eu tenho uma camada de cera por fora, tenho uma camada de resina por dentro e outra camada de cera por dentro. Então a minha cera, seja ela por fora ou lá dentro da minha barra, ela vai estar derretendo e escorrendo. A minha resina, ela pode ser que ela expanda, né? Que ela vai expandir, mas como a minha camada de cera ao redor já derreteu, né?
ela vai ter espaço livremente para fazer o que ela quiser. Ela pode distorcer, ela pode borbulhar, e isso não vai afetar o nosso anel. Então, depois que a gente fizer a nossa fundição, seguindo essa etapa, a gente raramente vai ter alguma distorção. Eu não vou dizer que eu nunca tenho distorção, porque às vezes acontece, né, alguma batidinha ali na hora da inclusão, algum erro ali na temperatura do forno, mas eu consegui reduzir cerca de 90% dos meus problemas utilizando essa técnica. Então é assim que eu faço a minha estrutura da barra. Deixa eu ver as perguntas rapidinhas aqui. Onde é que tá? A transferência de dentes, como você faz? Calma aí, já vou ir para essa parte, Iago. A Gabriela, confecção do protocolo duplo. Primeiro a montagem superior é na mesa de camper e depois a montagem inferior, isso? Então, Gabriela, tem muita gente que não utiliza a mesa de camper. O mais indicado é utilizar a mesa de camper. Tu vai montar o nosso registro superior, vai remover a mesa e vai encaixar o nosso inferior. Articulado no nosso articulador, a gente vai tirar o inferior, vai colocar a mesa de camper, vai fazer a montagem do superior de acordo com a regra da mesa de camper. Depois que tiver montado o superior, a gente remove a mesa e monta o inferior. Esse é o processo correto para fazer qualquer reabilitação dupla, seja protocolo, seja prótese total. É o mais indicado. Afinal, a mesa tem todas as nossas referências, né? Ela tem a ideia do nosso arco que a gente vai desenhar nela, né? Ela tem a referência de linha média, as classes, a curva de Spee, a de Wilson. Então, a gente tem todas as referências na mesa de camper. O Levi, Magno, você já confeccionou a barra e transfere a montagem de dentes ou prova a barra separada? Esse ponto que eu ia chegar agora. Eu já vou comentar com vocês. O Pedro está perguntando, quando o paciente tem os molares, o protocolo, com o tempo pode dar alteração, né? Quando o paciente tem os molares e quer fazer um protocolo, com o tempo pode dar alteração. Né? Então, Pedro, na verdade, a alteração do protocolo, a única coisa que vai ter é os desgastes, né? Que afinal os dentes são em acrílico e eles vão se desgastando com o tempo. Mas pode ser que os molares do paciente alterem a posição, seja subindo, seja descendo, girovertendo. Então, o protocolo em si não vai alterar a posição, afinal os implantes estão na região óssea, né? Mas os molares tendem a, se não tiver uma oclusão boa, né, e um bom eixo, eles tendem a movimentar sim. E se for de resina foto, Antônio, eu nunca cheguei a confeccionar uma barra de resina foto, né? Acho que o custo-benefício também não seria interessante, mas pode ser que dê certo também. O Wagner está perguntando qual revestimento você usa. Wagner, eu utilizo o revestimento Bela Veste. Para mim é um dos melhores. Já utilizei bastante o Gil Veste, o Calibra. Hoje em dia eu utilizo o Bela Veste. Ele tem um preço muito bom e a qualidade é excepcional. O Alexandre, você chega a seccionar para tirar a tensão? Esqueci de comentar essa parte, pessoal. O que eu faço? Fiz o meu encerramento da barra, né? Eu vou deixar descansando ali, afinal a gente tem cera aquecida, Duralay. Vou deixar descansando 5 minutinhos. Eu vou tirar meus parafusos e vou ver como que tá a adaptação. Só posicionando em cima. Não vou pressionar nada. Afinal, ela é um pouquinho maleável, né? Não é metálica ainda. Caso não tiver super passiva, o que eu faço? Eu corto, né? Com um disco e faço uma união em Duralay. Mas te digo, cada 10 que eu faço, no máximo uma eu faço isso. Porque o que acontece? Eu estou recobrindo meu espruzinho de cera com uma camada muito fina de Duralay. Então isso não consegue te dar uma distorção a ponto de alterar a posição. Se eu fizesse ela totalmente em Duralay, eu teria que fazer a seccionada e depois fazer a união de todos. Deixa eu ver as últimas perguntas. Qual a técnica para a fundição de barra 3D? Para mim fazer uma fundição de barra impressa, o que a gente tem que levar em consideração? A gente tem que fazer a adaptação do nosso modelo também, né? Ver se ela está passiva. Não tem que tirar da impressora e levar para o anel. A gente tem que ver se ela está passiva. Se ela não estiver passiva, a gente tem que fazer o mesmo processo. Seccionar e unir. Digamos que ela está passiva, eu vou fazer minha inclusão. Pessoal, a nossa resina impressa ela é diferente do nosso Duralay. Ela expande gradativamente e ela solta muitos gases. Esses gases não derretem, eles não são eliminados muito fácil. Então a gente tem que aumentar esse tempo no forno, né? Pra gente não ter risco de estourar o anel, ter alguma trinca ou até mesmo ter uma distorção, né? Então, por exemplo, uma fundição numa barra tradicional, né?
analógica, feita à mão ali com cera e Duralay, leva 2 horas e meia, 3 horas para fazer a fundição. Já uma barra impressa demora umas 5 a 6 horas. O que acontece? Eu deixo umas 2 horas o forno a 400 graus para eliminar totalmente a minha resina e aí sim começar a subir a temperatura. Se eu subir esses 400 graus de imediato, com certeza minha resina vai expandir tanto a ponto de rachar até meu anel. O Eric está perguntando se a live vai ficar salva. Eric, acredito que vai ficar live. Vai ficar salva sim. Mesmo com essa técnica de cera, resina e cera, você ainda faz solda para tirar a tensão? Gente, eu não faço solda se não é necessário. Afinal, o que acontece? A minha solda, claro que vai unir, mas é a mesma coisa que quebrou meu modelo. Eu vou colar com super bonder, vai unir, mas não vai ficar a mesma coisa. Ele vai ficar frágil nessa parte que ele já quebrou. Pode ser que não na parte que tem a super bonder fique frágil, né? Afinal, o super bonder é um baita de um material super rígido, né? Mas próximo, onde quebrou, ele ainda vai ter algum probleminha. Então, com a solda é a mesma coisa. Pode ser que eu una, mas isso tem chance de acabar quebrando, acabar oxidando e tendo que ser refeita em alguns anos antes do que o esperado. Então, se a gente tiver uma barra inteira em um material só, totalmente metálica, é muito melhor do que a gente ter uma barra soldada. Mas uma solda em uma barra geralmente fica muito bom, caso seguir todos os princípios certos. Gente, vamos dar uma seguida agora. Depois vocês vão fazendo a perguntinha. Feito a nossa muralha, a nossa barra, a gente ter fundido a nossa barra, né? A gente vai fazer a transferência dos nossos dentes. Como que é? A gente tem a nossa muralha com os dentes, né? E o nosso modelo com a barra. O importante é a gente ver bem se a barra está passiva depois de fundida para não ter que cortar e soldar. Se não tiver passiva, corta e solda. Corta e solda. Então, a gente vai posicionar a barra no modelo e vai ter a nossa muralha com os dentes. A gente vai encaixar aqui e essas marcações que eu tenho, não sei se vocês conseguem ver, ó, eu tenho umas marcações aqui no gesso. Eu faço elas antes de fazer a minha muralha para o meu silicone copiar elas. Quando for fazer a transferência, o meu silicone tem que encostar e adaptar igual antes de eu fazer a minha barra. Se ele não estiver adaptando, não estiver encaixando direitinho, é porque tem alguma coisa tocando, seja a barra no silicone, seja a barra nos dentes. A gente tem que prestar atenção e fazer esse desgaste, seja na barra ou seja no dente, até o nosso silicone sentar direitinho. Quando ele sentar direitinho, aí a gente tem certeza que a nossa muralha está na posição correta. Aí a gente simplesmente vem, preenche ela toda de cera e deixa esfriar. Daí depois a gente vai ter a nossa montagem novamente. Você prova na barra os dentes ou no acrílico? Diego, primeiro de tudo a gente vai provar os dentes em cima da nossa placa básica em acrílica. Dando tudo certo, a gente vai fazer a nossa barra. E um detalhe que eu ia chegar agora. Tem muitos dentistas que gostam de provar a barra com os dentes em cima já. Já fiz muito, hoje em dia não faço mais. É uma consulta a mais que a gente tem, mas vocês têm noção que com os dentes em cima da barra, ó, vamos imaginar que isso é uma ceroplastia em cera, ó. Assim, como que eu vou ter 100% de certeza se a minha barra está passiva? Claro, eu posso dar uma pressionada na gengiva, posso tirar um pouquinho de cera, mas o ideal, gente, é a gente mandar só a nossa barra para a prova. Por quê? Tendo só nessa barra, a gente consegue visualizar totalmente, né, se ela está passiva. Então, digamos que a gente tem uma montagem de dentes em cima e não está passiva. Tem que quebrar toda a nossa montagem, remover toda a nossa cera para poder cortar e seccionar, fazer a união e enviar de volta para nós. Então, isso causa mais trabalho e não é o indicado, porque muitas vezes, com os dentes, acaba que tu não consegue visualizar bem se a barra está passiva. E, claro, tá tudo em cera, se o paciente morder um pouquinho errado, né? Consequentemente vai fechar a mordida, né? Porque afinal os dentes podem deslocar em cera, mas no acrílico isso não vai acontecer. No acrílico, quando ela for toda bonitinha, lisinha, ele vai ver, putz, não tá passiva. E aí faz o quê? Queima tudo e inicia de novo. Então manda só a barra para a prova. Ele consegue visualizar se ela está passiva. Se ele precisar seccionar e unir, ele não tem o trabalho de remover os dentes e a cera. Então esse é o processo certo. Feito isso,
a gente retira a nossa muralha, né? E a gente vai ter a nossa montagem de dentes de novo, claro que com a seroplastia reduzida. Pessoal, uma etapa super importante para a gente não errar. Antes de iniciar a nossa seroplastia, a gente coloca de volta esse modelo no articulador para ver a oclusão. A muralha de silicone, ela é muito boa, mas ela não é 100%, né? Sem falar que a gente está preenchendo ela com cera e cera distorce. Então, antes de vocês iniciarem a seroplastia, coloca no articulador, fecha a mordida, vê se está tudo certinho. Muitas vezes algum dente gira um pouquinho, distorce um pouquinho e precisa movimentar. Então, se a gente fizer a nossa seroplastia e ver isso depois, nós vamos ter que movimentar e ajustar a seroplastia. Então, vamos levar para o articulador, dar uma conferida na oclusão, depois a gente procede com a nossa seroplastia. Você faz pino de retenção na barra. Fernando, fazia muito, inclusive o meu primeiro curso de protocolo online ali, eu demonstro como fazer esses pinos, né, dentro dos dentes, mas hoje em dia eu confesso que eu não faço mais. Eu posso fazer a barra com algumas retenções, né, mas não faço mais com pinos, porque o que a gente tem disponível hoje em dia, isso se torna meio que um 6 por meia dúzia. Hoje em dia a gente tem silano, que é um agente de união para o metal e o acrílico, a gente tem palabond, que é um agente de união pro dente e o acrílico, a gente tem tantos agentes de união que é mais fácil o dente quebrar do que ele soltar. Isso se fazia muito antigamente porque às vezes o dente soltava da prótese. Hoje em dia é mais fácil o dente quebrar do que ele soltar. E para ele quebrar, pode ter a estrutura metálica dentro ou não. Ele vai quebrar se ele tiver que quebrar. Então, muitas vezes ainda essa estrutura, esse pino dentro do meu dente fragiliza o dente. Afinal, ele foi feito em acrílico puro e vocês pensam que eu vou ter que abrir um buraco inteiro sobre ele para encatar um pino. Consequentemente, esse acrílico vai ficar mais frágil, né? Então, eu não faço mais pinos de retenção. Eu faço, às vezes, algumas retenções na barra, que pode ser riscos, pode ser algumas bolinhas em cera, pode ser um polvilhamento, né, de um pó granulado, para assim fazer uma retenção, mas essa retenção sendo o nosso opaco e o nosso silano, não para reter os dentes. Para reter os dentes, hoje em dia a gente utiliza a palabond, né, que é um agente de união incrível, que vai fazer o dente quebrar antes de soltar. Então não tem essa necessidade mais hoje em dia. Quer fazer? Pode fazer, claro, ajuda, mas eu não vejo mais necessário. Afinal, a gente está tendo mais trabalho e a gente está trocando 6 por meia dúzia. Voltando lá, pessoal. Fiz a minha seroplastia, né? Pessoal, imprescindível. Depois de fazer a minha transferência para a barra e fazer a minha seroplastia, enviar isso para a prova. Afinal, é a última prova que a gente tem. A gente alterou a seroplastia, a gente tem uma barra metálica ali dentro. Então, é importante a gente fazer essa última prova antes de finalizar. Então, caso a gente não fizer essa prova, pode ser que dê algum ajustezinho depois e não fique tão bacana. Sem falar que o paciente consegue visualizar, né, todos os detalhes para ver se ele quer alterar alguma coisa. Por exemplo, na minha seroplastia com a barra eu já mando ela bem ajustadinha, ó, bem redondinha, assim como fica em acrílico. Para o paciente ver já como vai ficar. Porque acontece, muitas vezes o paciente não entende que o protocolo não vai cobrir a gengiva dele. O protocolo, ó, vou mostrar para vocês, o protocolo vai ir até a gengiva, mas ele não vai sobrepor e descer até aqui no fundo do sulco igual uma prótese total. Muitas vezes os pacientes acham que vai, e isso não vai. Tem muita gente que faz isso, pessoal, e esse é o pior erro de todos. O pior erro de todos é vocês fazer uma cela no protocolo, é vocês fazer uma flange. Como que o protocolo tem que ser, pessoal? Ele tem que ser redondinho, ó, no formato de bala. Ele não pode sobrepor aqui a minha gengiva, ó. Ele não pode sobrepor a minha gengiva, porque o que acontece? Vai ficar talvez mais bonito se ele tiver um sorriso baixo, né, e aparecer os implantes, vai. Mas vocês têm noção que ele não vai conseguir limpar. O protocolo não sai da boca, gente. O protocolo não é uma prótese total. Ó, vamos imaginar que está em boca assim. Ele consegue passar um fio dental, um jato de água aqui por baixo para fazer a higienização. Se eu tivesse uma flange, uma cela aqui por cima, ele não ia conseguir passar, subir até ali a minha mucosa e sair por trás. Isso ia começar a acumular alimento
ia causar problemas na gengiva, ia causar mau odor. Então a gente tem muitos problemas, muitos contras ali por fazer essa flange. E hoje em dia ainda eu vejo muita gente fazendo, seja no inferior, seja no superior, e isso é super errado. Isso tem a ver com a saúde do paciente. Isso nem se trata mais de estética, isso tem a ver direto com a saúde. Não é para fazer cela, não é para fazer flange. O nosso protocolo tem que ser arredondadinho assim, para facilitar a higienização. Ah, mas porque de 6 em 6 meses ele vai no dentista fazer a higienização. Gente, você tem noção que é 6 meses de bactérias ali presas, comida, às vezes não fica comida presa nos nossos dentes, vai ficar 6 meses a comida presa ali, vai apodrecer, vai criar bactérias. Não se faz isso. Deixa eu ver as perguntas rapidinhos aqui. Tem tempo certo para usar o Palabond? Bruna, já vou comentar agora com vocês. Não, vou esperar um pouquinho chegar na parte da acrilização. Vamos ver. Na prova dos dentes sobre a barra, você já manda os dentes com o furo dos parafusos? Wagner, na prova dos dentes com a barra, eu já perfuro os dentes, para não alterar a deposição. O que eu faço é na primeira prova, ainda lá na placa base, é não furar o dente. Afinal, é o meu primeiro registro de mordida, né? A minha primeira prova do paciente, e eu não sei 100% se esse registro está certo. O que eu faço? Está saindo um parafuso, digamos aqui na oclusal do pré. Eu vou fazer uma marcaçãozinha em cima do pré e vou deixar esse dente solto, para quando ir para a boca, ele tirar o dente, parafusar e posicionar de novo. Uma vez eu perfurava, o que acontecia? Às vezes tinha alguma alteração na minha montagem, né? E esse furo, né, saía do local. Então eu acabava tendo um dente em outro local perfurado onde não tinha acesso ao parafuso. Então eu gastava material, né, repondo esse dente, ou quando não recolocava, né, eu tinha um dente mais feio, porque afinal eu estava tendo que corrigir um problema de um dente que já veio pronto. Então eu mando na primeira prova com o dente que está saindo parafuso solto, mas quando está na minha barra eu já mando ele perfurado. Afinal a gente já fez a primeira prova e a gente só fez a barra porque a primeira prova deu certo. Então eu mando ele perfuradinho pronto já, para quando eu voltar eu só seguir com a acrilização. Eu não preciso mexer mais nada na esteroplastia se ela estiver intacta. Então, voltando assim, eu já vou para a acrilização. Vamos ver. Quando você usa Palabond, você fura os dentes ou não acha necessário? Gente, Palabond é um agente de união, ele vai fazer o trabalho tu furando o dente ou não. Só que, claro, que se tu furar o dente, tu tá fazendo uma retenção a mais. Tu tá fazendo uma retenção mecânica, né? Afinal, o acrílico vai entrar nesse espaço. E tu tá fazendo uma retenção química, que é do Palabond também. Então, pode fazer sem furar os dentes? Pode. Mas eu sempre furo e passo, porque afinal a gente tem uma retenção em dobro. Claro que não é para perfurar o dente inteiro, para fragilizar ele, né? É um furinho ali que o acrílico vai entrar e vai dar um reforço extra. Vamos ver. O protocolo deve ter uma pequena pressão na gengiva? Iago, tem muita gente que fala que o protocolo tem que ter uma pressão, tem muita gente que o protocolo tem que ter 1 milímetro de distância. Tem muita gente que fala sobre isso, mas nenhum ponto científico é comprovado. O que eu faço no meu dia a dia? Eu deixo ele rente na minha gengiva. Eu não faço ele pressionar e não faço ele ficar distante. Afinal, se ele ficar pressionando, vai ser difícil de limpar. Por causa que ele já está pressionando. Como que o paciente vai ter acesso lá embaixo? E se eu deixar ele distante, vai entrar muito mais fácil o alimento ali. Porque vai ter um espaço e quando tu está comendo, o alimento entra ali por baixo, né? Então eu deixo ele sempre rente, ó. Não sei se vocês vão conseguir visualizar, mas ó, ele está bem adaptadinho na minha gengiva. Ele não está pressionando e não está com folga também. Essa dica serve tanto para inferior como superior. Pedro, seja superior, seja inferior, protocolo é protocolo. Não tem que deixar cela, não tem que deixar flange, nada. Dá para fazer fundição no forno a gás? Gente, eu nunca utilizei forno a gás, né? Mas caso o forno atinja as temperaturas e os patamares corretos, né? Não vejo problema nenhum. Mas confesso que eu nunca utilizei. Sempre utilizei elétrico, né? Ou a tradicional ou a por indução.
Então, não sei dizer 100% com certeza essa informação, né? Mas, claro, que ele atingindo os patamares e a temperatura, ele pode ser feito sim. Ó, o Daniel disse que tomara que os dentistas acompanhem a live. Deve ter algum, sempre tem uns dentistas melhores que são interessados na parte laboratorial, né, gente? Afinal, a gente tá em uma equipe, né? A gente não pode separar essa área, a área clínica e a área laboratorial. A gente é uma equipe. Tudo que ele fizer na área clínica vai vir para nós na área laboratorial. Então, se eu tiver um erro lá, o erro vai continuar e vai vir para cá. Então, a gente tem que ser um time, né? A gente tem que ser unido. E eu fico muito feliz quando eu vejo algum dentista que se interessa pela área laboratorial, né? Mesma coisa quando tem algum protético que se interessa pela área clínica. Obrigado, Diego. Antônio, para iniciante sim. O Levi, Magno, tudo dando certo ao todo, são quantas etapas da moldagem à entrega? Vamos guardar um pouquinho, Levi. No final eu vou fazer um resuminho para vocês entenderem melhor. O Alexandre, problema quando vem desfavorável, o dentista não faz osteotomia e platô para planificar o máximo para conseguir um protocolo convexo. Então, Alexandre, tudo isso vai de diálogo, né? Muitas vezes o dentista não entende a parte laboratorial, né? E ele manda assim. Mas tudo vai de diálogo, né? Conversa, talvez isso ainda tenha chance de ser revertido ou no próximo trabalho já ser corrigido. Tudo vem de diálogo, pessoal. Ó, vamos dar sequência então. Foi para nossa prova a nossa montagem, a nossa seroplastia sobre a nossa barra. Digamos que deu tudo certo. Isso vai voltar para nós. Caso a minha seroplastia estiver intacta, eu só dou sequência. Se não, eu faço alguma correçãozinha. Às vezes com a mordida, né, acaba danificando um pouco a cera. Eu gosto de deixar tudo o máximo possível feito em cera, para depois não ter trabalho com acrílico, né? Como vocês podem ver ali, os meus trabalhos eu tiro da mufla. Se eu passar uma lixa, só uma é muito. Vou direto pro torno. Afinal, eu fiz tudo isso em cera. Eu vou ter o resultado em acrílico de tudo que eu tiver em cera. Eu vou ter a minha barra metálica, tudo que eu fizer no enceramento. Se eu fizer algum erro, vai ser o erro. Se eu fizer algum detalhe, vai ser o detalhe. Então, eu deixo o máximo possível ela certinha ali, né? Em cera pra gente dar sequência. O Antônio tá perguntando, posso comprar só o protocolo? Antônio, se tu tá falando do meu novo curso online, ele tá disponível os módulos separadamente, né? Tu pode adquirir somente um módulo que tu deseja ou o combo completo, que tem um valorzinho com um desconto bacana. Voltando, pessoal, para nossa inclusão. Gente, essa é a última etapa do nosso trabalho. Se a gente fizer merda nessa etapa, a gente vai fazer merda no trabalho todo que a gente teve. E esse é o ponto que a gente faz mais coisa errada. Eu já corrigi totalmente as minhas etapas, né? Mas eu já fiz muita coisa errada e eu vejo todo dia alguém fazendo, por causa que a gente tem muitas etapas ali e todas essas etapas são super importantes. Afinal, quando ele ficar pronto, a gente não tem mais como reverter. A gente pode fazer algum ajuste oclusal, a gente pode, mas não é indicado e às vezes tem algum problema que a gente não tem como reverter, a não ser começar tudo de novo. Então eu vou tirar o meu protocolo do meu modelo, eu não vou mais utilizar o modelo por enquanto. E o que eu vou fazer? Eu vou posicionar os análogos aqui na minha barra para fazer a inclusão. Gente, o que eu vejo de gente colocando 2 análogos, 3 análogos aqui para fazer a inclusão, vocês não têm noção. É muita gente mesmo, muita gente. Gente, eu vou dar outro exemplo aqui do prédio que está sendo construído aqui do lado de casa. Tem um prédio enorme sendo construído. Vou colocar, digamos, 4 vigas que vai sustentar esse prédio, né? Que seriam os meus implantes. O prédio é o meu protocolo. Por que motivo eu vou utilizar somente 2 vigas? Ah, porque vai gastar 2 análogos, 2 vigas a menos. Depois o prédio cai e a gente tem que refazer tudo de novo. Gente, coloque um análogo cada UCLA. Um análogo cada implante. Coloquem, por favor. Muita gente coloca 2 na frente, 2 atrás. O que acontece? Pode ser que dê uma distorção, erga os posterior, vai dar uma mordida ali com toque prematuro, não vai fechar nem a boca, gente. Vamos colocar os nossos 4 análogos na nossa barra. Se a gente tiver 5, vamos colocar os 5. Não tem por que a gente fazer uma inclusão somente com 2 análogos, pessoal.
não tem sentido isso. Vocês estão economizando 2 análogos, sendo que análogos pode ser reutilizado para outra acrilização, e arriscando um trabalho todo que a gente demorou dias, a gente levou muito tempo, sem falar nos materiais, né? Mas digamos aqui que o material mais caro, né, é a nossa mão de obra. Então vamos posicionar todos os análogos correspondente ao número de implantes que a gente tem. É muito, muito imprescindível isso. Posicionei os meus análogos, o que eu vou fazer? Eu vou incluir na minha mufla. Tem muita gente que faz uma basezinha de silicone aqui, ó, nos análogos para incluir. Eu vejo isso totalmente desnecessário. Por quê? Vai estar copiando? Vai, mas por que eu não coloco gesso? Gesso vai deixar mais brilhoso no final, eu vou ter menos trabalho para polir e ele vai ser mais fiel do que o silicone. Afinal, o silicone, quando a gente fizer alguma pressão sobre ele, ele vai alterar, né? Se a gente coloca 1 tonelada na prensa, prensa a resina ali dentro. Se atingir 100 quilos, com certeza ele vai pressionar um pouquinho a gengiva. Claro que não vai ser 1 centímetro, mas ele vai pressionar. Então a gente fazendo essa basezinha com gesso, isso não vai alterar e já vai sair pré-pronto para nós, né? Então a gente está tendo muitas vantagens, sem falar no tempo que a gente está economizando colocando silicone aqui. Mas se vocês quiserem colocar, vocês podem colocar, né? Isso vai de gosto pessoal, mas eu particularmente gosto de colocar o gesso. Claro que bem copiadinho, sem nenhuma bolha, né? E principalmente um gesso zero expansão. Gente, por que nós vamos fazer uma inclusão, a finalização do nosso trabalho com um gesso ruim? Tem muita gente que usa gesso pedra, gesso comum. Gente, a gente tem que fazer uma inclusão com o gesso zero expansão. Pode ser o trabalho mais lindo do mundo, a melhor ceroplastia do mundo. A gente vai fazer cagada. A gente tem que utilizar os materiais a nosso favor. Ah, mas porque eu vou economizar R$2 de gesso? Gente, você tem noção de quanto pode modificar a estética? Às vezes tem que refazer o trabalho inteiro de novo. Eu já vi muitas pessoas me perguntando por que elas incluem em cera bonitinho, redondinho, e depois na acrilização sai com alguma marca, aqui na vestibular ou na palatina, alguma marca pressionada. Porque acontece? Quando a gente fecha a nossa mufla, pessoal, essa pressão que tem em torno da distorção do gesso, ela tem que sair para algum lugar. As bases da nossa mufla são metálicas, né? Então essa expansão, ela vai para onde? Ela vai para a parte que é mais frágil. Qual que é a parte mais frágil dentro da nossa mufla? O silicone. Então ela vai pressionar o nosso silicone. Quando a gente remover a nossa cera, né? Ele vai alterar. Ele vai ir para outro lado, porque o gesso está pressionando. Então, depois da gente tirar nossa acrilização, vai ficar uma marca aqui. Se a gente tiver sorte, não vai, né? Mas tem chance de alterar muita coisa utilizando o gesso comum ou o gesso pedra. O gesso que eu utilizo, pessoal, para fazer inclusão é o gesso Zero Flask da Dentona também. Eu já utilizei bastante o gesso Zero Art. Qual que é a diferença do Zero Art para o Zero Flask? O gesso Zero Art ele é feito para articular, né? Então ele é um pouquinho mais consistente, ele é um pouquinho mais denso. Já o Zero Flask, ele é um pouquinho mais maleável, um pouquinho mais mole. E o tempo também deles são diferentes, né? O gesso Zero Flask, ele é bem ágil, né? Em torno de 20 minutos, a gente já está com a mufla ali, com a base incluída, pronta para fazer o silicone e fechar. Já o Zero Art, ele altera, não é esse mesmo tempo. Então, um é mais rápido que o outro. Então, vamos utilizar o gesso certo. Eu utilizo sempre o Zero Flask. Às vezes acontece de ficar sem, né, no estoque, ou por passar despercebido, ou pela entrega, né? Utiliza o Zero Art então, mas nada de gesso comum, nada de gesso pedra. Deixa isso para onde ele foi feito, para fazer uma construção, para fazer qualquer coisa, não dentro da prótese. Deixa eu ver rapidinho com essas perguntas antes de a gente continuar. Antônio, vai ter curso presencial em São Paulo, tem um online também, pessoal. A Gabi tá dizendo que vai ganhar, ó. Ai, ai, ai. Eu faço muitos protocolos, porém quando eu faço ele igual esse seu lisinho, sem retenções, próximo da gengiva, ele só manda de volta com silicone leve para reembasamento. Então, cara, pode ser inúmeros fatores que ocasionam isso, né? Pode ser desde o teu modelo, né? Que ele já está alterado e no modelo está certinho, mas em boca não. Quanto pode ser a gengiva do paciente, caso foi feito os implantes ou alguma extração recentemente e isso diminuiu, né? O inchaço.
pode ser a tua inclusão, pode ser o gesso que tu está usando, tem inúmeros fatores que podem causar isso que tu está dizendo. Mas, gente, nós seguindo todos os passos corretamente, a gente tem 90% de certeza que o erro não é nosso, né? Às vezes nem tem erro de ninguém. Às vezes é o paciente que alterou as propriedades, a mucosa. Às vezes eu fiz tudo certo, o dentista fez tudo certo. O paciente recém tinha extraído alguns dentes, a gengiva estava inchada, estava alta, agora ela está mais baixa. Então isso pode ser muitos detalhes mesmo. Amigo, como eu faço para tirar os parafusos depois que acriliza? Vou chegar nessa parte. Vamos lá. Fiz a inclusão aqui dos meus análogos com a minha base totalmente em gesso na minha base da mufla. Vou esperar pegar preso. Vou fazer o meu silicone com as retenções. Pessoal, o silicone bom ajuda muito. Eu utilizo o silicone certo da CNG. O que eu vou estar fazendo? Eu posso estar fazendo o meu alívio, né, em volta do meu gesso ali, ou eu posso simplesmente vir fechando minha mufla. O alívio é muito interessante, né, para a gente ter um campo ali e ter mais precisão também. Mas é importante que a gente complete a mufla totalmente com o gesso zero expansão, que no caso é o gesso zero flask, né? Então, feito isso, tem outro detalhe agora que muita gente peca também, muita mesmo. Mais gente peca nessa etapa do que na etapa com os 2 análogos ou 3. Sendo que quem peca nessa etapa é muita gente mesmo. Nossa mufla está totalmente incluída, nosso gesso está na presa certo, está tudo rígido. A gente vai fazer o quê? A gente vai levar ao micro-ondas para derreter nossa cera, né? E eliminar ela. Se a mufla ficou muito tempo, gente, ali parada, por exemplo, de um dia para o outro, o que a gente tem que fazer? A gente tem que hidratar um pouquinho essa mufla, porque se a gente levar ela ao micro-ondas agora para crescer, o que vai acontecer? O meu gesso está totalmente seco, né? E a minha cera, querendo ou não, ela tem um pouco de gordura e ela vai estar um pouco líquida. Tem chance do meu gesso absorver essa gordura e isso causa inúmeros problemas depois, tanto bolha quanto porosidade, né? Então a gente hidrata um pouquinho se a mufla está ali parada há muito tempo. Caso eu recém-incluir, né, só vou levar para o micro-ondas para eliminar a cera. Gente, eu não posso deixar a minha cera derreter dentro da mufla. Não posso. Tem muita gente que coloca ali 4 minutos para derreter a cera. Gente, eu não posso. A minha cera não pode derreter justamente por esse motivo que eu comentei com vocês. O meu gesso tem chance de absorver essa gordura da cera. Eu não quero isso. O que eu faço? Eu coloco em torno de 1 minuto e meio ou 2 minutos a minha mufla no micro-ondas. Meu micro-ondas é fraquinho, ele tem 1000 watts de potência. Para quê? Para minha cera simplesmente ficar mais maleável. Eu não quero que ela derreta. Eu só quero que ela fique mais macia, mais mole. Daí sim eu consigo abrir a mufla. Como vocês devem ter percebido em vários vídeos que eu boto ali abrindo, a minha caracterização está inteira num lado. No outro lado só os dentes. Muitas vezes saem alguns dentes aqui porque a minha cera não está derretida. Eu simplesmente abro a mufla, eu retiro toda essa cera com a mão ou com o instrumental e aí sim venho com uma água quente lavando bem. Posso ter a ajuda de uma escova com detergente. Mas é super importante que a gente não deixe essa cera derreter dentro da mufla. Ah, porque é mais fácil, tu abre e tá vazia. Gente, tá tudo no gesso a gordura. Às vezes vocês não veem nem que não saiu cera, foi tudo absorvido. Então, só deixa a cera mais molinha, só deixa ela um pouquinho mais quente que a gente consegue abrir isso com muita facilidade. Deixa eu ver mais umas perguntinhas aqui. Amigo, como eu... Ah tá, isso que eu já vi. Coloca o silicone também dentro onde fica o parafuso? Vou chegar nessa parte agora, gente. Eliminei a minha cera, né? Não derretendo totalmente no micro-ondas. Enfim, do processo certo, vou deixar lá no cantinho a minha mufla esfriar totalmente. Totalmente. O que eu vou fazer depois disso? Eu vou ter num lado a base da minha mufla, né? Com os meus análogos. E no outro lado, a minha contramufla com a minha muralha e os dentes. Gente, eu removo todos os meus dentes, né? Para fazer essa perfuração de retenção. E para quê? Para mim dar uma raspadinha com uma broca bem na base dele. Porque acontece, como vocês podem pegar qualquer dente, né? A base dele também é polida, ele é totalmente polido. E caso a gente fizer uma brocadinha aqui, isso vai tirar esse polimento, vai deixar a peça áspera e já vai ajudar na retenção. Então eu tiro os dentes, perfuro, dou uma passadinha de uma broca para deixar ele áspero e perder esse brilho.
E antes de voltar para ela, ali na minha muralha, eu limpo todo esse dente com algodão e líquido alto. Afinal, a cera a gente pode ter até removido, mas sempre vai ficar um pouquinho da gordura da cera no nosso dente. Então, se eu somente tirar ali e colocar resina, vai dar certo, mas vai ter mais chance do dente cair. Eu limpando o dente totalmente com algodão e um líquido alto, eu vou remover 95% de tudo que tiver ali, seja gordura de cera, seja sujeira, seja pó. Então isso é super importante, tá? Vou limpar todos os dentes e voltar para a posição. Um detalhe que eu esqueci antes, muita gente tem problema, né, com deslocar o dente, pessoal. Deslocar o dente. Na hora que tu abre a mufa, tem algum dente deslocado. Gente, eu acho que isso não acontece comigo faz uns 2 anos. Eu, inclusive, tenho um áudio salvo há meses para me fazer um reels de quando acontecesse alguma merda dessas, né? Mas, gente, felizmente, né, isso nunca acontece. Porque o que acontece? Quando eu estou fazendo a minha muralha de silicone, eu faço primeiro a vestibular, ó, copio com silicone, subo para minha oclusal e venho para minha palatina. Porque afinal, onde eu mais quero copiar, né, é a minha vestibular. Então eu faço primeiro de tudo ela. Quando eu desci aqui para minha palatina, eu faço o quê? Eu pressiono tanto aqui nas minhas oclusais, nas minhas incisais, que elas ficam fora do silicone. Elas ficam fora do silicone. Eu quero que elas fiquem fora. Todas as incisais, todas as cúspides. Por quê? Quando eu deixar elas para fora e vier fechando minha mufla com gesso, esse gesso vai ficar ali. Então, muitas vezes, essa distorção acontece por quê? Por causa que tem uma camada muito grossa de silicone aqui, de muralha, né? E o silicone é maleável. Então, tu vai colocar 1 tonelada ali com a resina na prensa, isso vai pressionar. Se tiver alguma bolha no silicone ou no gesso, vai fazer tanta força que essa bolha vai estourar, vai deslocar meu dente, às vezes vai deslocar a resina e vai causar 1000 problemas. Então, deixando as minhas cúspides, as minhas incisais para fora da minha muralha de silicone, quando elas cobrirem isso com gesso, vocês podem ver quando vocês forem tirar o dente para perfurar e limpar, né? Vai estar tudo em gesso. Então, quando eu fizer essa prensagem, como ela está diretamente no gesso, ele não vai movimentar. Ele não vai movimentar. E fazendo uma muralha também delicada, né, com um gesso bom, e um silicone bom, né? Isso não vai deslocar. Eu não tenho problema com deslocação de dente faz muito tempo mesmo. Então tudo isso ajuda. A gente vai gastar menos material, porque a gente vai deixar aqui no gesso, né? E a gente vai ter menos chance de fazer errado. Então isso também é super importante. Pessoal, limpei totalmente meus dentes, vou posicionar de novo na muralha. O que eu vou fazer? Eu vou iniciar a minha aclisação. Não. Eu vou utilizar tudo que eu tenho disponível para mim aumentar essa união, seja da resina com o dente, seja da barra com a resina, né? Então não é só acrilizar. Eu vou ter que opacificar a minha barra do protocolo, eu vou ter que passar o meu agente de união, que é o Palabond nos dentes. Eu passo o Palabond, gente, quem perguntou antes, nos meus dentes sempre antes de iniciar a acrilização. Eu passo ele e já inicio a acrilização. Então, depois que eu posicionei os dentes ali, já com essa perfuração e limpos, eu venho com a minha barra, eu tiro ela do modelo, eu jateio ela bem, para ela ficar bem jateadinha, e eu vou passar meu opaco. Não também. Eu vou passar um agente de união antes de passar o opaco. A gente tem ali no mercado o Silano, pessoal. Para quem não sabe, Silano é um agente de união, só que tem várias marcas. A gente tem que prestar atenção que tem um Silano que é para metal e cerâmica, tem um Silano que é universal, que pode ser para tudo, e tem um Silano também que é de metal para resina. Então a gente vai utilizar Silano na nossa barra. Por quê? Quando a gente passar ele na barra, ele vai simplesmente evaporar, vai parecer que nem teve ali, não vai fazer nada. Mas depois, quando a minha peça estiver polimerizando lá dentro do micro-ondas, quando o Silano atinge os 80 graus, ele faz o seu papel. Então, quando a minha mufla estiver polimerizando, ele vai fazer totalmente a união com o meu opaco e a minha barra. E, igualmente também, né, o meu opaco está em contato com o acrílico, vai unir isso totalmente. Eu já tive esse problema, inclusive, uma vez, que a barra e o opaco simplesmente soltou do acrílico. Quebrou um pedaço do protocolo aqui, né? Saiu um pedaço do acrílico com o opaco e ficou a barra aqui exposta. Por quê? Porque não teve essa união, né? E hoje em dia a gente tem esses materiais que conseguem fazer essa união por química para nós
e eles são com valor super acessível. Silano é o quê? Uns R$40, gente. Tu utiliza Silano por 2 anos. Ele vai parecer que não fez nada quando tu passou. Mas quando ele chegar na temperatura certa, ele vai cumprir o papel. Então, vamos utilizar tudo que a gente tem disponível para fazer o nosso melhor resultado. Passei Silano na barra, gente. Aí sim eu vou passar o meu opaco. Eu não gosto de passar um opaco alto, porque quando eu vou fazer a acrilização, principalmente caracterizada, né, ele mancha. Então eu sempre dou preferência para um opaco fotopolimerizável. Passei meu opaco, botei no forninho para ele ficar rígido, né? Aí sim eu vou proceder com a acrilização. Vou passar Palabond ali nos dentes e vou iniciar minha acrilização. Deixa eu ver as perguntinhas rápidas aqui. Tô ficando gripado, gente. Qual a potência e tempo você coloca para eliminar a cera no micro-ondas? Eu não coloco nem potência, né? Eu deixo o micro-ondas ali já no automático. Eu só coloco 1,5. O meu micro-ondas é com a potência 1000. Então eu coloco 1 minuto e meio. A minha cera não vai nem derreter. Ela vai simplesmente ficar um pouquinho mais mole para mim conseguir abrir. Qual a marca de silicone que você usa? Gente, eu utilizo o silicone certo da CNG. Professor, eu estou utilizando cozinha para tirar a cera. Quanto tempo eu tenho que esperar para tirar a cera? Eu estou utilizando cozinha. Não entendi direito, mas enfim. Quando tu fechou a mufla, tu vai esperar o tempo do gesso, né, para eliminar a cera. Que às vezes é 45 minutos. Claro, que o Zero Flask ele tem uma presa muito rápida, né? Ele tem uma presa, digamos, de uns 20 minutos. Mas eu deixo ele em torno de uns 45 minutos a 1 hora. Por quê? Porque ele vai pegar a presa e ele vai aquecer. Então ele já está aquecendo, claro que não muito, né? Mas a minha cera. Então eu deixo ele completar totalmente essa fase para daí sim levar no micro-ondas e começar a eliminação da cera. Valeu, Jean! O que pode causar essas marcas na resina? Silicone ruim? Altura do protocolo da mufla? Ô, Toniel, pode ser diversas opções, né? Pode ser inclusive essa que tu falou. Mas a que mais causa essa marca da nossa resina é o gesso que a gente usa para incluir. Se a gente utilizar um gesso como um gesso pedra, ele vai expandir e isso vai expandir para o nosso silicone e quando a gente acrilizar o silicone, vai expandir para a nossa resina, né? Então vai ficar uma divisão aqui, ó. Já aconteceu diversas vezes quando eu utilizava, né? E já vejo que muita gente tem esse problema também. Cristiano, qual opaco você usa? Gente, eu utilizo muito o Opaclean fotopolimerizável da Imodonto. Mas vocês não se preocupem muito com marcas, né? O Opaclean é um ótimo material. Ele é muito bom. Tem a opção autossecante, que eu não gosto muito. E tem a opção fotopolimerizável, eu gosto muito. Mas pode ser qualquer opaco que vocês tenham. Eu dou preferência sempre para fotopolimerizável. Então, caso vocês tiverem, né, disponível, vocês façam o fotopolimerizável. Vocês vão ver que vocês não vão ter nenhuma manchinha na resina, ele vai ficar totalmente lisinho. E sem falar na aderência, né, que ele vai ter juntamente com o Silano. Tem diferença entre micro e cozinhada? Cozinhada. Então, no processo não tem diferença. Só que claro que tem os tempos, né? Por exemplo, quando a gente for eliminar a cera e não é no micro-ondas, eu não sei dizer ao certo quanto tempo vocês deixam ali na água. Afinal, eu nunca fiz na técnica convencional, né? Porque o micro-ondas hoje em dia é muito fácil e a gente obtém quase o mesmo resultado com ele, muito mais rápido e sem falar na precisão, né? Que a gente consegue controlar a temperatura do micro-ondas. A panela da cozinha a gente consegue se a gente colocar um termômetro e ficar cuidando, senão não. Você já falou da inclusão? Já falei, Pedro. Se tiver alguma dúvida, pode ir falando aí. Gente, se tiver alguma dúvida do processo anterior, vão falando que eu vou respondendo para vocês. Polimento das suas próteses são top. Valeu, Rony. Tá. Vamos lá, então. Dando sequência. Ó, resenha de qual ciclo de acrilização que você usa no micro-ondas. Já ia falar da polimerização, gente. Já ia falar. Enfim, fiz a acrilização, né? Seja rosa LED, seja caracterizada, né? Vou colocar na minha prensa 12 horas, gente. 12 horas. Vocês entendem o que é 12 horas? Vocês entendem? Ah, porque o dentista quer pra amanhã, gente. Converse com o dentista, explica os problemas que pode ocasionar, a durabilidade que essa prótese vai ter de diferença, os problemas que pode causar, desde a porosidade ao mau hálito, sem falar na duração, né? Que uma prótese que duraria 4 anos pode durar 2. Por quê, gente? Vocês têm alguma dúvida de por que a prótese tem que ficar 12 horas na prensa? Ela tem que ficar 12 horas na prensa descansando pra gente sim fazer a polimerização.
Antes não. Dos parafusos, tu não falou, Emerson, eu tô ainda fazendo a acrilização. Depois eu vou fazer a desinclusão. A inclusão a gente já fez. Agora eu fiz a acrilização, depois eu vou polimerizar e depois a gente vai dar um acabamento. Aguenta ali. Queria saber qual opção é melhor, incluir com o modelo ou sem o modelo. Pedro, a minha melhor opção é incluir sem o modelo. Afinal, depois a gente tem o modelo pra gente fazer os ajustes oclusais. Sem falar que se eu incluísse com o meu modelo, esse meu silicone é tão maleável que ele ia distorcer na resina. E eu não ia ter ele para fazer os ajustes depois. E não tem muito problema incluir sem o modelo, porque afinal a gente tem os análogos aqui que vão ficar presos no gesso e vão manter a minha dimensão, a minha posição e todas as minhas referências. Quando aplicar o Palabond, posso acrilizar na hora ou deixo um tempo o produto agir? Edmar, o Palabond evapora muito rápido, é questão de segundos, né? Então tu pode aplicar e fazer a acrilização. Minha dúvida é, o silicone quando colocado por lingual ou palatina, como tampar os parafusos? Então, gente, para mim tampar, eu pacifiquei a minha barra, né? Eu vou parafusar ela aqui para iniciar a minha acrilização. Eu coloco um pouquinho de silicone nos buracos aqui da minha barra. Tem gente que coloca algodão, tem gente que coloca até fita veda-rosca. Mas é importante a gente tampar para minha resina não entrar ali, porque depois eu vou ter que abrir com uma broca tudo, vou estragar o parafuso, vai ser super difícil de tirar. Então eu coloco um pouquinho de silicone para tampar esses buracos. Depois, quando eu desincluir ela, eu simplesmente venho com uma broca para abrir o meu acesso. Fica super fácil e a gente não gasta basicamente nada, né? É um pinguinho de silicone. Ele está falando de proteger os parafusos. Ah, entendi, gente. Respondi agora. Depois de 12 horas em uma PT, você abre a mufla para verificar o acrílico? Eu tenho esse costume. Gabriel, o indicado é, né? Mas eu cheguei numa fase que eu não abro mais. Eu, já consigo visualizar a espessura da minha prótese para fazer a acrilização e fazer a prensagem. Então, eu não abro mais, né? Mas o indicado é, se tu tá com algum receio, se tu tem medo que dá errado, que a cor não bata, abra isso. Mas vocês vão perceber que com o tempo vocês vão pegar tanta prática que vocês vão acertar, sem precisar abrir. Mas caso vocês tiverem dúvidas, simplesmente abre a mufla antes de polimerizar, né? Não tem problema nenhum. Pode fazer sim. Eu uso fita veda-rosca. Tem ficado bacana. Isso aí. Show de bola. Silicone é um pouquinho mais prático que a fita, mas pode ser também. Já estou esquecendo de escrever em português. É isso aí. Então, pessoal, fiz a minha acrilização, fiz a minha prensagem. Gente, o ponto da minha prensagem, né, é na fase fibrosa, na fase fibrilar, onde tem aquelas teias de arranha, né? O que eu costumo fazer? Eu não gosto de colocar na mufla nessa fase. Eu coloco na mufla um pouco mais líquida. Só que eu só faço a prensagem quando ela estiver nessa fase. Então eu só posiciono na minha mufla para pré-definir o espaço que eu quero e depois eu faço a minha prensagem quando ela está na fase certa. Eu vou fazendo a minha prensagem gradativamente. Eu não boto na prensa e vou para 1 tonelada. Eu boto na minha prensa, aperto o máximo, depois uns 2 minutos subo para 300 graus. 300 graus não, 300 quilos. Depois de uns 3 minutos subo para 600 quilos. Depois de uns 2 minutos subo para 1 tonelada. Isso gradativamente vai subindo. Porque acontece? A minha resina está em pontos diferentes, né? Do meu primeiro torque para 300 quilos para o meu torque de 1 tonelada, né? Então ela está em fases diferentes. Fazendo esse torque, caso ficou alguma bolha ali dentro da resina, né? Ela nessa fase de teia de aranha ali, ela está um pouquinho mais densa. Não está tão mole e não está tão densa. Então, fazendo essa prensagem aos poucos, ela consegue eliminar se tiver alguma bolha dentro, porque afinal a bolha de ar ela é um pouquinho menos densa, né, do que a resina, então ela consegue eliminar para fora da minha mufla e não vai ter mais bolha na minha mufla. Então, vou fazendo a minha prensagem gradativamente, alterando esses pontos da resina. Antônio, onde vai ser seu curso em São Paulo? Antônio, eu tenho um curso em julho, em Piracicaba, São Paulo, sobre protocolo acrílico. Voltando lá, pessoal. Deixei 12 horas na minha prensa a 1 tonelada. Depois de 12 horas, vocês vão ver, a minha prensa não está a 1 tonelada. Ela já baixou. Eu faço o quê? Eu volto rapidinho a 1 tonelada, né? E coloco os parafusos. Não preciso apertar com a maior força do mundo os parafusos, só simplesmente aperto. Tiro da minha prensa e antes de polimerizar, eu hidrato novamente a minha mufla.
Afinal, ela ficou 12 horas ali, o meu gesso está super ressecado, né? E eu não quero isso. Então eu coloco ele para ele absorver o máximo de água possível, coloco no micro-ondas dentro de um pote com água também, para conforme ele ir aquecendo, ele continuar se hidratando, né? E coloco o ciclo adequado no micro-ondas. Então isso pode variar de acordo com cada micro-ondas. Cada micro-ondas tem a sua potência, a sua força, né? Então tem uma tabelinha, se vocês quiserem, depois tem ali no meu perfil, que vocês podem ver os ciclos para cada micro-ondas. Por exemplo, o meu micro-ondas é de 1000 watts. A minha polimerização com uma bufla é 10 minutos na potência 30, 10 minutos na potência 0 e 10 minutos na potência 40. Mas isso pode alterar de acordo com cada potência do micro-ondas, né? Então, eu vou fazer a minha polimerização, vou tirar do micro-ondas e vou deixar esfriar totalmente minha bufla. Vou deixar esfriar, vou deixar ela parada, para ela esfriar sozinha. Deixa eu ver. Tem alguma broca para descobrir o parafuso no desincluir quando usam com análogo? Tem sim, já vou chegar nisso agora. Boa noite, Magno. Faço minhas barras com cera Duralei, corto e refaço a união de novo para retirar toda a tensão e mesmo assim elas necessitam de solda. Qual o possível problema? Renan, como tu faz esse processo no enceramento, né? Teus problemas já reduziram, mas pode ser inúmeros fatores também. Pode ser tanto a tua inclusão, pode ser o teu revestimento, a proporção de água, pó e líquido, né? Pode ser o tempo do teu forno, os patamares dele, ou simplesmente a força da tua centrífuga, né? Pode ser inúmeros fatores. Mas como tu já faz a barra e segue todos esses processos, né? O problema está depois disso. Tá da inclusão até a fundição. Isso reduz bastante, né, as chances de cada etapa de ser um problema, mas mesmo assim tu ainda tem algumas. Então, pessoal, quando vocês têm um problema, alterem alguma etapa e vão fazendo. Altera num, não deu certo. Altera outra etapa em outro, até você descobrir qual que é a etapa que está tendo erro. Você caracteriza em resina a parte de trás do protocolo? Não, geralmente não. Só a parte vestibular mesmo, gente. Você abre a múrfula e coloca água? Não entendi direito, mas não. Quanto tempo eu deixo a múrfula hidratando na água antes de polimerizar? Gabi, eu deixo em torno de uns 15 minutos antes de polimerizar. Isso aí mesmo. Então, gente, polimerizei a minha múrfula, vou deixar de cantinho ela esfriar totalmente e aí eu vou vir abrir ela. Muito cuidado para abrir, é claro, né? Para não trincar nessa resina, não quebrar, né? A gente não ter nenhum problema. O que eu vou fazer? Eu vou ter o meu protocolo não polido e com os análogos. Eu vou ter aqui uns buraquinhos no meu protocolo já. Porque o que acontece? Quando eu fiz a minha inclusão, ele já estava perfurado. E o meu silicone copiou esse buraco. Ele ficou um pininho positivo. Então ele vai deixar uma marquinha aqui no meu acrílico. Que eu sei que essa marquinha é onde tem o meu parafuso. Então eu vejo a posição do análogo, ó, o análogo está aqui, eu vejo a minha marquinha, só venho com uma broca aqui e perfuro. Gente, eu uso uma broquinha que é ótima para fazer essa perfuração. Tem a PM8 e a PM6, é uma broquinha carbide, pode ser de qualquer marca, que ela vai perfurar do tamanho exato do parafuso. Então olha meu protocolo, ó o tamanho do canal do meu parafuso, ó o tamanho do canal do acesso do meu parafuso. Ele vai perfurar o tamanho exato para passar o parafuso. Tem gente que faz um rombo, que passa a chave ali, gente. Depois dá um trabalho para o dentista fechar isso, sem falar que não fica muito bom às vezes, né? Então, tendo só o acesso do parafuso, fica bem bonito, é fácil para o dentista e facilita todo o nosso trabalho, tanto nosso quanto dele. Então vamos lá, pessoal. Abri meu parafuso, vou retirar os meus análogos, né? Quando eu estiver perfurando aqui o meu parafuso, eu vou sentir que tem uma parte que é mais maleável, que é a parte que eu coloquei silicone ali na minha barra. Então quando eu chegar nessa parte eu paro. Depois eu retiro meu análogo aqui por baixo e empurro meu parafuso aqui com a ajuda de um gotejador, com qualquer instrumental de ponta fina, né? E vou vir fazendo o meu acabamento. Como eu incluí pronta, né? Já tudo em cera, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter umas rebarbinhas de acrílico e talvez algumas marcações que ficou na cera. Então eu tiro minhas rebarbinhas com uma borrachinha ou uma broca bem fina. Caso eu quiser, eu passo uma camadinha de borracha ou lixa, mas geralmente não é necessário, né? Então eu tiro da minha múrfula, quebro as rebarbinhas e vou pro torno. Torno, pessoal, tem muita gente que tem dificuldade, eu não vejo motivo algum, 5 minutos a peça já está pronta.
Eu não utilizo Pedra Pomes, eu não utilizo Branco de Espanha, eu não utilizo Pássaro Brilho. Eu utilizo só Polibril com água, tanto para polir quanto para dar brilho. A única diferença, eu pego o Polibril que é um pó, né? Eu faço uma pastinha com água. Para mim dar o polimento, eu pego e passo ele com uma roda de pano, né, molhada. Para mim dar um brilho depois disso, eu passo essa pastinha de novo com uma roda de pano seca. Isso vai realçar mais o brilho. Simplesmente lavo e tá pronto. Mas um detalhe que a gente pode fazer agora ou antes, né, de ir pro polimento. A gente pega, posiciona o meu protocolo de novo no modelo e confere no articulador como ficou, se teve alguma distorção, se movimenta alguma coisa. Por exemplo, o meu primeiro pré aqui ficou com leve toque aqui na minha lingual, minha cúspide lingual, que não está permitindo fechar totalmente como estava antes. Bate um carboninho e dá uma desgastadinha bem de leve. Então a gente consegue mandar para o dentista isso totalmente pronto, né? Então ele vai simplesmente botar, parafusar, ver se está tudo certo, fechar o canal do parafuso. Tudo pronto, sem ninguém se estressar, você sem ter trabalho no acabamento. Então é super importante vocês sempre conferirem no articulador antes de prosseguir para a próxima etapa. Feito tudo isso, pessoal, o meu protocolo está prontinho, polido. Esse protocolo aqui é do meu novo curso online, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, eu não sei se vai focar bem. Ele é caracterizado, ó. Não está focando direito aqui, mas enfim. Não está dando para focar. Mas enfim, é um protocolo simples, com uma técnica bem aplicada, que resultou num processo bem bonito. Bem polidinho. Agora ele está um pouco sujo, porque eu estou há mais de 1 hora aqui, esfregando minha mão para falar com vocês. Mas esse é o resultado, gente. A gente consegue ter bem fácil, bem rápido, né? Só seguindo as etapas corretas. A gente não pode pular etapas, a gente não pode. A gente tem que seguir o que é indicado. Gente, deixa eu ler mais umas perguntinhas. Se vocês tiverem algumas perguntinhas, vão mandando. Antes de finalizar a live, vou contar uma surpresinha para vocês. Gabi, Magno, você faz 2 modelos, um para polimerização e outro para ajuste final. Gabriela, o meu modelo não foi para inclusão. Eu tirei a minha prótese em cera do modelo, né? Posicionei os meus análogos aqui e incluí os meus análogos. Meus análogos ficaram presos no gesso, né? Então quando eu removi da cera, eu mantive a posição para minha barra. Meu modelo está original, ainda articulado. Você falou que não abre para conferência. A rebarba não daria aumento na dimensão oclusal? Vou começar a fazer o protocolo. Agora dúvidas aqui tem para dar e vender. Então, gente, essa rebarba, ela pode ocasionar sim um aumento de dimensão vertical, mas a gente seguindo todo esse processo corretamente, você tem noção que essa rebarba vai ser um fio de cabelo? E esse fio de cabelo não tem muita importância, porque acontece, o registro de mordida que vai vir do nosso doutor, né? Ele é um registro fiel, mas ele também tem algum fio de cabelo, seja na hora da mordida ou seja na hora da gente posicionar o nosso modelo de gesso. Por isso que antes da gente articular, a gente tem que observar os modelos se tem alguma bolha. Afinal, se no meu antagonista tem uma bolha aqui no oclusal, eu não vou conseguir encaixar o meu registro totalmente. Ele vai ficar um fio de cabelo de diferença. Então, esse fio de cabelo é o mesmo fio de cabelo do final, entende? É importante abrir e tirar as rebarbas, mas eu não costumo. Principalmente o protocolo, que a gente tem num lado a nossa barra, né? E no outro lado nossos dentes. Claro que depois de 12 horas da prensa eles vão se unir, né? Mas tem a chance de sair tudo num lado e acabar deformando um pouquinho meu silicone. Prótese total, acho super interessante abrir para tirar as rebarbas e conferir, né? Embora eu não faça, mas protocolo eu mesmo, se fosse interessante, eu não faria. Obrigado, João. Mestre, o que você acha dos dentes de Lara? Toniel, dentes de Lara são os dentes muito bonitos. Embora eu não costume utilizar muito, né? Mas já utilizei algumas vezes, eles são muito bonitos, têm uma qualidade muito boa, principalmente pelo custo, né? Imagina, Davi, qual dente você costuma usar? Gente, eu utilizo um pouco de tudo. Dente comum eu não utilizo mais. Eu utilizo o dente mais mediano e o dente mais alto. O mediano que eu falo é Leonardo, Ivostar, Trilux não uso mais. Acredito que o tempo do Trilux já passou, eu não gosto mais muito, embora ele seja um dente bonito. E os mais altos, né, eu utilizo bastante o Tribus, utilizo bastante o Premium, inclusive esse aqui
É o Tribus, ó. Não sei se dá pra ver bem. Um dedo muito bonito, a oclusal dele é linda. Linda mesmo. Emerson. Imagina, Emerson. Depois dá um sorriso com a prótese pra tirar print. Pode deixar, gente. Magno, faça um propiciador do espaço com cera, com pincel. Isso ajuda não. Lu, isso aí. Esse propiciador é o que eu comentei antes, né? Que antes de vocês fecharem a mufa, vocês podem estar passando uma camadinha ali de cera para fazer esse proporcionador. Que daí o que acontece? Quando vocês fizerem a prensagem, essa rebarba vai ficar nesse espaço. A base da mufa vai estar em contato uma com a outra, né? E vai ter esse espaço para minha rebarba. Imagina, Vanessa, qual gesso você usa para incluir? Gente, eu utilizo o gesso zero flask para incluir. É o gesso zero expansão. Gente, uma surpresinha aqui agora. Terminei todas as perguntas. Se alguém tiver mais alguma ali, manda bala. Essa live aqui era em parceria com a JP, mas o João teve um probleminha. Ele estava ali num curso e aqui tá dando um temporal. Não sei se vocês perceberam ali, mas tá bem feio o tempo. E ele tá meio que incomunicável lá. Tá sem internet, sem nada. Então, ele não conseguiu participar da live, né? Mas essa live era com o intuito de trazer esses erros que podem acontecer, né, na confecção do protocolo e anunciar minha primeira turma na JP. Minha primeira turma de protocolo acrílico, que vai ser no dia 10, 11 e 12 de junho, lá no JP. O tema vai ser protocolo acrílico e nesses 3 dias a gente vai fazer todo o processo do início ao fim. Todo o processo. Desde a parte de diante do modelo até a finalização. Vamos fazer fundição, vamos fazer ceroplastia caracterizada, vamos fazer acrilização caracterizada, vamos fazer até a nossa barra caracterizada. Então, a gente vai nesses 3 dias, claro que é um curso puxado, né? Mas é a minha primeira turma ali, em parceria com a JP. Com certeza virão próximas, né? Mas esse intuito dessa live era para anunciar essa primeira turma, que vai ser dia 10, 11 e 12 de junho, na JP em Joinville, aqui em Santa Catarina, gente. Últimas perguntinhas. Obrigado, Gabi. Qual o número da broca para acesso? Pode repetir? Eu uso uma broca carbide, ela é uma PM8 ou PM6. O que diferencia é um pouco o tamanho, né? Mas pode utilizar as duas, bem tranquilo. Valeu, Gabi. Então, Rayana, eu gosto mais na base em gesso, mas pode utilizar silicone também. Mas eu prefiro em gesso mesmo, fica mais polidinho e não dá distorção nenhuma. Qual silicone você usa para incluir? Eu utilizo o silicone certo da CNG. Obrigado, gente. Em Piracicaba, gente, para quem está perguntando, vai ser o curso de protocolo acrílico também. A única diferença é que é 2 dias e a gente não vai fazer a fundição da barra. A gente vai fazer o enceramento, eu vou passar toda a técnica da fundição, mas a gente não vai fazer a fundição em si. Então a gente vai fazer o enceramento da barra e depois a gente vai trocar o nosso enceramento por uma barra pronta. Leninha, não consigo te prometer isso, mas o curso vai ser bem bacana. Gente, para finalizar aqui, vou segurar o protocolinho para vocês, batendo em print, se vocês quiserem postar no story ali. Espero que vocês tenham gostado da live. Foi super importante aqui para mim, embora o João não consiga ter participado, né? Mas vai ser um curso bem bacana. Deixa eu segurar aqui. Ó, esse é o protocolinho do meu novo curso online. Espero que todo mundo tenha gostado da live. Tentei trazer os principais tópicos, lembrando que não trouxe todos os tópicos, né, para a live, afinal tem tantos erros que podem ocasionar, né, mas trouxe os tópicos principais. Espero ter ajudado vocês com alguma dúvida, né, e a gente se encontra logo mais na próxima semana, numa sequência de live. Queria anunciar aqui para vocês, não anunciei no meu feed ainda, mas dia 4, dia 5 e também dia 6 vai ter 3 lives aqui no meu perfil, todas as noites, dia 4, dia 5 e dia 6, às 8 horas, sobre algum conteúdo e falando sobre o meu novo curso online. Fechou, gente? Muito obrigado para quem participou. Quem quiser postar um storyzinho lá para me ajudar também, sinta-se à vontade. Obrigado para todo mundo. Um abraço para todos. E a gente se encontra, quem tiver interesse, né, no meu próximo curso, na minha primeira turma na JP, que é dia 10, 11 e 12 de junho. Valeu, gente. Boa noite para todo mundo e a gente se encontra na próxima.